O presidente Lula vai hoje a Salvador para a cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta a Lei Paulo Gustavo. Quase 4 bilhões de reais serão destinados à cultura e a gente está falando de um volume inédito, viu? Uma dinheirama inédita. Esse projeto tinha sido vetado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro depois de passar pela Câmara e pelo Senado. Até que, em julho do ano passado, o Congresso derrubou o veto. Ou seja, Bolsonaro decidiu para não colocar em prática, para não pela não autorização do projeto, e o Congresso ali respondeu de novo, não, a gente é que vai derrubar o seu veto. Entre outros pontos, a medida prevê o repasse federal de 3,8 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para estados e municípios para a produção de eventos culturais. A lei foi batizada em homenagem a ele, esse maravilhoso Paulo Gustavo, morreu aos 42 anos em função das complicações de Covid-19. Uribe, é até estranho falar isso, porque falar que Paulo Gustavo morreu, né? É como se a nossa cabeça ainda hoje não quisesse entender esse tipo de acontecimento. Meu bem, eu estava aqui rememorando, porque eu me lembro de ter dado essa notícia, que são, então, 3,8 bilhões para setor cultural, e isso vai direto para estados e municípios, e aí eles separam ali um montante para produção e qualificação, ou seja, para você qualificar as pessoas para serem aptas, né, a ganhar dinheiro e trabalhar nesse setor. Não é o governo, então, que decide como seria esse repasse? Seriam os próprios estados e municípios? O que você tem de informação disso que deve ser colocado em prática? A maior parte estados e municípios. Você repassa 2 bilhões para estados, 1,8 bilhão para municípios e mais um montante para esses projetos de formação de gestores culturais ou de artistas. Alguns projetos que acabam sendo capitaneados pelo Ministério da Cultura, que agora virou novamente o Ministério da Cultura, antes era a Secretaria Nacional. E aí aqueles trabalhos, aqueles profissionais que querem estes recursos, eles acionam os municípios ou estados de que eles querem para que seja feito o repasse, caso eles estejam qualificados. É um projeto muito importante, porque a pandemia do coronavírus afetou principalmente o setor cultural. Nós tivemos teatros fechados, cinemas que acabaram não atuando, uma série de desempregos da classe artística que agora tenta se recuperar mesmo depois da pandemia do coronavírus ter arrefecido bastante no país. Houve um problema no governo Jair Bolsonaro porque nós tínhamos o teto de gastos e o teto de gastos limitava bastante estes gastos. Agora você teve a PEC do estouro, que virou a salvação da lavoura, abriu um espaço grande no orçamento da União, e o fim do teto de gastos, que agora virá com o arcabouço fiscal, que é muito mais flexível do que o teto de gastos. Isso permitiu que você tivesse uma gordura agora para queimar com essa iniciativa que é tão importante. Então, os entes federados vão ter esses recursos e cabe a cada gestor cultural procurar o poder público para conseguir receber esses recursos.